E agora vamos falar do Atlético, que empatou em Bragança Paulista, 1-1, jogo disputado contra o Bragantino. E o que chama muito a atenção, né? Mais uma vez, o Viveiros perdendo gols. E perdendo um gol incrível, inclusive. Olhem só. Será que o Viveiros verdadeiramente pode ser considerado um camisa 9? Ele está mostrando, isso na minha opinião, né? Ele está mostrando que ele não é o camisa 9 que o Atlético precisa. É um jogador rápido, é um jogador forte, é guerreiro, é brigador. Só que na hora de finalizar ele peca. E ele já veio com esse problema lá da Colômbia, certo? E aqui no Atlético, mostrando essa dificuldade. Será que o Atlético verdadeiramente não precisa de um camisa 9, de um novo camisa 9, de um matador, de um goleador? E daqui a pouquinho eu quero falar mais a respeito disso, sobre um homem-gol no Atlético e sobre Viveiros. Porque é inacreditável a bala que ele custou e perdendo esses gols, aí também não bate pênalti, tá sem confiança. Não dá, gente, não dá. Não dá para ficar passando o paninho. Ele custou muito pro Atlético. E aí já tem uma idade avançada. Não sei se uma sessão de treinos de finalização vai resolver o problema do Atlético. E, por consequência, o problema do Viveiros. Para mim, minha opinião, não é camisa 9. Não tem perfil. Ele pode jogar em outra posição e render muito mais para o Atlético. Porque, repito, é rápido, é forte, ele causa um verdadeiro estardalhaço nas defesas adversárias. Só que na hora de concluir, papai, que resenha é essa? Agora, falando de Atlético, que empatou em Bragança, ouvindo Odair Hellmann. O primeiro tempo foi um primeiro tempo igual, que não foi bom dos dois lados, principalmente tecnicamente. E o Bragantino tem por característica, uma agressividade sem bola, de subir linha de marcação. Então a gente tendo um jogador a mais sem bola para proteger esses dois centroavantes e um jogador a mais para tentar essa construção inicial, porque qualquer time que vier aqui e não conseguir limpar a primeira jogada, não conseguir passe, vai ficar tomando pressão o jogo inteiro. E a gente conseguiu isso no primeiro tempo algumas vezes, mas na sequência a gente errava o passe, errava o domínio. Quando conseguiu fazer e construir bem, o Viveiros foi na cara do gol. E no segundo tempo a gente mudou a estrutura, né, com 3 meio-campistas, colocando mais 2 jogadores de lado de campo para manter uma estrutura inicial de bola, mas para ter uma imposição também para dificultar essa primeira linha de saída do Bragantino. E nós conseguimos já desde o início do segundo tempo. Então, no segundo tempo, eu acho que nós fomos dominantes em todas as circunstâncias. É claro que a expulsão nos traz a vantagem desse domínio, mas a chuva faz o jogo ficar igual. Porque ele te tira o passe curto, ele te tira o passe por dentro, e o adversário só precisa fechar o centro de campo, né, defender bloco baixo, porque a água, né, também deixa o jogo lento e a gente precisava de velocidade para quebrar essa linha de marcação. Pois é, só que a chuva também atrapalhou o Bragantino, assim como a expulsão do Fabinho logo aos 5 minutos da segunda etapa. E com isso, o que eu quero dizer? Que o Atlético, de certa forma, acabou beneficiado. Fez um péssimo primeiro tempo, mas horrível. E alguns jogadores sem condições, papai. Zapelli, mais uma vez, é o que eu tenho dito aqui, é o jogador sabor camisa 10, deixa muito a desejar, não está mostrando a mínima condição, a mínima capacidade de vestir a camisa do Atlético. Mendonça, outro que teve uma atuação horrorosa. O Atlético parecia estar com um a menos com o Mendonça em campo, certo? E o tal do Portilha, que até agora não jogou futebol de seleção colombiana. Com essa bolinha aí, ele está querendo jogar a Copa do Mundo? Que resenha é essa? Pelo amor de Deus, não está jogando nada o tal do Portilha, certo? O Atlético conseguiu o empate, numa boa trama ali, principalmente a enfiada de bola do Benavides para finalização do Julimar. Teve um gol anulado no final, que
que deixou ali uma dúvida se o Arthur Dias estava ou não estava impedido, mas a verdade é que é um time que, repito o que eu venho dizendo aqui há algum tempo, não tem uma bola parada forte, não tem jogadas trabalhadas, não tem jogadas ensaiadas. O Bragantino também não fez uma grande partida no primeiro tempo, mas foi superior ao Atlético. E no segundo, repito, a chuva atrapalhou o Atlético, mas atrapalhou o Bragantino também, certo? E o seu Viveiros, o Atlético precisa encontrar um homem-gol, porque para mim o Viveiros é um jogador que pode ser utilizado no Atlético e pode render bem mais jogando pelos lados de campo, aproveitando a sua velocidade, a sua força física. Jogando pelos lados, o Viveiros pode render muito mais para o Atlético, tá certo? Mas amanhã a gente amplia esse debate. Agora eu passo a bola para ela, Alessandra Consoli, que vem aí com o Band Cidade primeira edição. Ótima tarde a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto!